Após 2 anos da morte do meu pai, eu encontrei uma carta que ele deixou para mim dentro do armário dele. E o que eu não imaginava era que aquela carta ia mudar tudo que eu sei sobre a minha própria vida. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui para te dizer. Oi gente, eu sou a Duda e a história de hoje foi enviada por uma de nossas seguidoras. E para preservar a identidade dela, nós vamos trocar o nome das personagens. E se você tem uma história e queira compartilhar com a gente, mande aqui no meu e-mail, quem sabe a sua história não é a próxima. A história que eu vou contar hoje é a história da Marina. A Marina, ela cresceu numa cidade pequena do interior, onde o pai trabalhava como mecânico. Ele era um homem de poucas palavras e era de demonstrar amor consertando as coisas. Um brinquedo quebrado, uma bicicleta enferrujada, uma porta rangindo. Não era desses de ficar dando abraço e nem de dizer eu te amo com facilidade. Quando Marina era criança, sentia muita falta disso. Ela via as amigas com os pais mais carinhosos, mais próximos e ficava se perguntando o porquê o meu é tão fechado. Marina chegou a pensar por alguns momentos que o pai não sabia demonstrar tanto afeto, ou pior, que ele não era capaz de amar tanto assim. Foi só muitos anos depois que ela entendeu o quanto ela estava enganada. Quando Marina fez 18 anos, decidiu estudar em outra cidade. Optou por fazer jornalismo bem longe de casa, numa cidade grande, cheia de gente e barulho. Tudo o que não tinha na cidadezinha do interior onde ela morava. Quando Marina foi contar aos pais que iria estudar fora, o pai não gostou nada da ideia. Já a mãe de Marina festejou, pois a filha tinha ganhado uma bolsa de estudos. O pai permaneceu na cabeceira da mesa, quieto, enquanto elas conversavam. Quando ele abriu a boca, ele só disse uma frase: "Tem certeza que você quer ficar longe de casa?" Naquela época, Marina viu a atitude do pai como uma atitude de controle, como se ele quisesse prender ela naquele lugar, naquela cidadezinha do interior, naquela mesma casa, naquela oficina, e que ela tivesse a vida que ele sempre teve ali naquele lugar. Naquela noite, Marina e seu pai discutiram. Aquela briga entre pai e filho, que cada um fala o que não deve, e Marina acabou dizendo para o pai que ele não se importava realmente com o que ela queria. O pai ficou ali, quieto por um bom tempo, olhou para ela e disse: "Faça o que você achar melhor." Levantou e saiu da cozinha. 2 semanas depois, o pai de Marina ajudou ela a levar as malas até o ônibus. Quieto o caminho todo, não deu uma só palavra. Na hora da despedida, deu um abraço desajeitado, como o abraço de sempre, e disse uma única palavra, baixo, quase que não se deu para ouvir: "Se cuida." Durante anos, a relação de Marina com seu pai eram ligações em datas comemorativas, mensagens de bom dia que cada vez ficavam mais distantes uma da outra e algumas visitas rápidas, como Natal, Ano Novo, duravam no máximo 2 ou 3 dias, pois ela tinha que voltar a resolver seus problemas na cidade grande. Marina estava construindo a sua própria vida na cidade grande, sua faculdade, já tinha seu primeiro emprego, tinha novos amigos e também tinha seus próprios problemas. E sem perceber, estava deixando o pai cada vez mais distante, assim como se afasta de um objeto sem perceber que estava fazendo isso. O pai de Marina nunca cobrou por um telefonema que ela não fez ou por uma viagem cancelada porque surgiu algum problema de trabalho. Todas as vezes que Marina ligava, no final da ligação, ele sempre perguntou a mesma coisa: "Filha, você está bem?" E Marina sempre dizia que sim. Em um Natal, Marina viajou para a casa do pai. Chegou tarde da noite cansada da viagem.
O pai estava sentado do lado de fora da varanda, sozinho, olhando para o nada. Marina perguntou o que ele estava fazendo ali tão tarde e ele respondeu: esperando por você. Marina achou estranho, já tinha 23 anos e não precisava de ninguém esperando ela acordada. Mas hoje a Marina entende que isso não se tratava de idade. Em um dia normal de trabalho, Marina recebe a ligação da mãe, que contou a ela que o pai tinha sido diagnosticado com um câncer de pulmão em estágio avançado e que os médicos estavam dando poucos meses de vida a ele. Aquela ligação virou a vida da Marina de cabeça para baixo. Ela lembra exatamente aonde estava quando recebeu essa notícia. No meio da calçada, na saída do trabalho, com o celular na mão. O barulho da cidade grande continuou como se nada tivesse acontecendo. Marina sentiu o chão se abrir e anos de distância, ligações curtas e visitas apressadas vieram à tona de uma vez só. Aquela ligação fez Marina largar tudo, pediu licença do trabalho e em menos de 1 hora arrumou as malas e pegou o primeiro ônibus disponível para voltar para a casa do pai. Aquela viagem para Marina foi uma tortura. Ela passou a viagem toda pensando em todas as ligações que ela tinha encurtado, em todas as viagens que ela tinha cancelado, e todas essas lembranças vinham carregadas de uma culpa que ela não sabia que carregava. Marina passou os últimos 4 meses ali, do lado da cama do pai, tentando recuperar em semanas o tempo que ela tinha deixado escapar durante anos. No início, ele resistia. Dizia que ela não precisava largar a vida dela para cuidar dele. Mas ela ficou mesmo assim. E aos poucos, aquela resistência foi virando um alívio silencioso que ela pôde perceber nos olhos do pai sem que ele dissesse nada. Marina e seu pai conversaram durante aqueles 4 meses o que eles não conversaram a vida inteira dela. Ele contava histórias antigas sobre a oficina, de quando ele conheceu a mãe dela, de viagens que ele fazia quando era jovem, e ela ficava ali, sentada do lado da cama dele, às vezes durante horas, só ouvindo e gravando na memória tudo o que ele dizia. Mesmo com toda essa aproximação, o pai de Marina continuava do mesmo jeito de sempre, quieto sobre alguns assuntos que ele guardava para si mesmo, principalmente quando o assunto se tratava de sentimentos mais profundos. Marina sentia que o pai queria dizer algo a ela, mas ele não conseguiu. Por várias vezes ele iniciou um assunto e no meio dela balançava a cabeça, como se tivesse decidido a não continuar o assunto. Marina por várias vezes perguntou ao pai: "Tem algo que o senhor queira me contar?" E ele, sempre com um sorriso cansado, apertando a mão de Marina, dizia: "Um dia você irá saber tudo." O pai de Marina morreu num domingo de manhã bem cedo, com ela segurando a mão dele, quando a luz ainda entrava bem fraca pela janela. Foi calmo, sem sofrimento e sem dor, apenas um suspiro mais longo que o de costume. E depois, o silêncio, que ela nunca mais vai esquecer. As próximas horas para Marina foram terríveis. O enterro, a papelada, pessoas ligando, dando os pêsames, pessoas que ela mal conseguia responder. Era como se ela estivesse respondendo e fazendo tudo no automático. Ela assinava papéis, recebia abraços, mas não conseguia sentir nada com clareza. Era como se o corpo dela estivesse ali e o resto dela tivesse ficado para trás. O tempo foi passando e ninguém tinha coragem de mexer nas coisas do pai de Marina.
O quarto dele ficou ali, fechado, por quase 2 anos e ninguém teve coragem sequer de abrir o guarda-roupa. Era como se, enquanto as coisas dele estivessem ali, uma parte dele também estaria. Marina também evitava. Todas as vezes que passava na frente do quarto do pai, sentia um aperto no peito e preferia não enfrentar. Por várias vezes, pensou em doar tudo o que era dele sem olhar nada, ou até mesmo pagar para alguém fazer no lugar dela, mas sempre algo a impedia de fazer isso. Até que quase 2 anos depois, Marina decidiu que era a hora. Ela entrou no quarto do pai, abriu o guarda-roupa e começou a dobrar as camisas dele. Umas ela não se lembrava, outras ela recordava de ter visto ele usando na oficina, e uma delas Marina chegou a cheirar, que quase que impossível ainda cheirava graxa e sabão. E foi na última gaveta daquele guarda-roupa que Marina encontrou um envelope, já amarelado do tempo, com as letras tortas, como era de costume do pai, com as escritas: para minha filha, quando ela estiver pronta. Marina permaneceu ali sentada no chão do quarto, com o coração disparado e a carta na mão, por quase 10 minutos, sem ter coragem de abrir o envelope. E quando Marina resolve abrir a carta, ela entende o porquê o pai nunca conseguiu dizer tudo aquilo com a própria voz. Na carta, o pai de Marina contava que muito antes dela nascer, ele passou por um período de profunda tristeza, quando ele perdeu de forma repentina o próprio pai, o avô de Marina, em um acidente na estrada. Ele escreveu que naquela época se afastou de tudo e de todos. Ele não conseguia explicar para si mesmo tudo o que estava sentindo. Ele contou que foi na gravidez da mãe, que estava grávida de Marina, quem assegurou durante os meses mais difíceis da vida dele. Era a mãe de Marina, que sentava todas as noites ao lado dele, sem exigir explicação alguma, só esperando que ele encontrasse o próprio caminho de volta. Na carta, o pai de Marina conta que quando ela nasceu, ele fez uma promessa silenciosa, promessa a qual ele não disse em voz alta para ninguém, que ele jamais deixaria que Marina crescesse vendo aquela sombra escura que consumiu parte da vida dele. Por isso que o pai de Marina se fechou tanto ao longo dos anos. Foi por isso que ele não falava de sentimentos, que ele não chorava na frente de Marina e que ele nunca dizia "eu te amo" em voz alta. O pai de Marina escreveu também que ele tinha um medo enorme de que se um dia ele abrisse aquela porta, tudo que ele havia enterrado no passado viria à tona novamente, e que o medo dele era que Marina crescesse achando que aquela tristeza também fazia parte da vida dela. Na carta, ele escreveu uma frase que Marina nunca vai esquecer, que está gravada e guardada não só naquele papel, mas em algum lugar especial dentro dela. Eu não sabia te dar palavras, filha, mas cada porta que eu consertei, cada bicicleta que eu ajeitei e cada vez que eu fiquei do seu lado em silêncio, era o meu jeito de dizer que te amava. Ele escreveu que sabia que Marina, durante a adolescência inteira e até depois, achava que ele não sentia o suficiente, que ele era distante demais, frio demais, e pediu desculpas por isso. Ele pediu desculpa não porque ele fez algo errado ou de propósito, e sim por ele não ter encontrado uma maneira de dizer para ela o real motivo do seu silêncio. No fim da carta tinha uma última frase,
escrita com uma letra mais trêmula do que o restante. Talvez uma letra mais cansada, como se fosse a última vez que ele teve força para pegar uma caneta. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui para te dizer. E eu quero que você saiba que você sempre foi o motivo o qual me fez continuar. Pessoal, e essa foi a história da Marina. Confesso que eu me identifiquei muito com a história dela, pois eu também recebi dessa forma o diagnóstico do meu pai. E se você tem uma história ou se identificou com a dela e queira compartilhar com a gente, manda aqui no meu e-mail, quem sabe a sua é a próxima. E não esquece de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Logo teremos outras histórias. Beleza, pessoal?